Olá, para você que quer fazer seu instrumento de cordas como violão, guitarra, cavaco, etc. Neste vídeo vou lhe mostrar então como calcular a distância dos trastes através de uma planilha de cálculos. Desta maneira basta você fazer os cálculos uma única vez e quando for fazer um instrumento diferente basta trocar o tamanho da escala que você vai usar. Se você quer aprender, acompanhe o vídeo e as explicações. Aqui eu já tenho uma planilha pré-configurada, então vou escrever no A1 o fator. Esse fator ou constante que eu vou estar utilizando é o 17,817. Aqui no A3 eu vou colocar o tamanho da escala. Então vou escrever aqui tamanho da escala. Aqui na coluna A eu vou colocar os trastes. Na coluna B eu vou colocar a distância dos trastes. Na coluna C eu vou usar uma referência, na coluna D então é a distância em relação ao NUT. Essa distância então seria do ponto zero no início da escala ao primeiro traste. Aqui no traste então vou numerar os trastes, traste 1, traste 2 e assim por diante. Como o Excel permite que a gente possa clicar e arrastar as fórmulas, então eu vou fazer isso nesta coluna. Selecionar e clicar e arrastar. Aqui a princípio então até o 13º traste para a gente começar os cálculos. Para eu calcular a distância do primeiro traste então eu vou ter que usar a escala, tamanho da escala que vai do cavalete ao NUT. Vou usar aqui como exemplo então 540 milímetros, que seria desse ponto a este, do cavalete ao NUT. Aqui eu já posso começar então a calcular os valores. Eu vou usar o 540 dividido pela constante. Eu fazendo isso então já tenho o meu primeiro valor. Seria a primeira distância do primeiro traste em relação ao NUT. Vou arredondar aí para 2 casas decimais. E depois calcular as demais. Aqui então eu vou usar uma referência, que seria o B3 menos o B6, já iniciando com fórmulas, para que eu possa então calcular o segundo traste. Agora eu já posso então calcular o segundo traste. Como aqui o Excel facilita a vida da gente, eu já vou usar as fórmulas aqui, para não precisar estar fazendo aí 20, 24 vezes. Agora então vou pegar este valor que está em C6 e dividir pela constante para obter o segundo traste. Como aqui eu tenho uma constante, para calcular as demais, eu vou usar já o arrasto das células, das fórmulas. Então vou ter que calcular agora o C6 menos o B7.
Agora eu posso calcular a terceira traste. Eu posso clicar e arrastar. Então, como aqui eu tenho uma constante, eu já vou fixar o B1, colocando o cifrão antes da referência. Agora sim eu já posso clicar e arrastar. Então note que ele já me dá os valores aí calculados. Aqui então a distância em relação ao NUT vai ser em relação ao ponto zero, ou a somatória aí dos trastes. Então já posso calcular aqui também, usando a escala menos o C6. Lembrando que a escala agora se torna uma referência, eu posso também fixar o B3 para que eu possa clicar e arrastar, colocando lá o cifrão antes da referência ou o F4. Agora sim, clico e arrasto. Ele já vai me dar os valores calculados. Aqui eu vou arrastar então até o ponto desejado aí, até o 20, 22. Vou usar até o 24 aqui, como exemplo. Aqui eu vou também clicar e arrastar na coluna B. Na coluna C. E também na coluna D. Em Norte eu já tenho então a planilha toda calculada. Aqui neste ponto, no traste 12, seria a média da escala que eu estou utilizando. Então, se eu colocar um outro valor aqui, por exemplo, de uma guitarra, ele já vai me dar a tabela toda atualizada. E aqui então, a distância em relação ao NUT seria a somatória dos trastes. Traste 1, traste 2, traste 3, assim por diante. Aqui ele me trouxe 648, arredondando, porque eu não formatei aí o número de casas decimais. Mas se eu pegar um outro valor aqui, por exemplo, do ukulele, ele já vai me trazer aí os valores calculados. É então simples e objetivo. Então, se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, inscreva-se, dê seu joinha e deixe seu comentário. Desde já, obrigado, valeu!